Não, então vamos lá, então. Então vamos falar aqui sobre ligações, né, estrutura de madeira. Eu vou pegar aqui dessa apostila só a parte que nos interessa, tá? Que tem falando aqui de 3 tipos de ligações, né? A gente vai colocar aqui como foco a parte que a gente vai utilizar, tá? Mas mesmo assim a gente vai dar uma passada aqui. Aqui tem umas imagens, né, dessa de ligações aqui, né, de 3 peças por um parafuso, né, que é um pino, né, e aqui a imagem B é por pregos, né. Aqui só mostrando a ação aqui das cargas, né, inclusive isso aqui a gente vê lá em rema, né, na parte de cisalhamento, uma carga atuando aqui, uma carga N, e se eu tenho essas duas aqui no sentido contrário, né, elas se dividem, né? Se tiver 2, divide por 2, se tiver 3, divide por 3 e assim por diante. Aqui mostrando umas ligações por cola, né? Chama o adesivo ou cola. Aqui por pinos. Aqui os 3 tipos aqui, né? Prego, é o primeiro aqui. Mostrando aqui, deixa eu ver o que aqui está falando essa parte aqui. Para execução de ligação e estrutura de madeira, os principais tipos de dispositivo utilizados são, né, os metálicos, prego e parafuso, né? Novamente, aqui mostrando a imagem. E cavilhas, né? Que são pecinhas que podem ser de madeira, né? Geralmente a gente encontra isso aí naqueles armários, né? Que a gente compra aí das lojas aí. Vem aquelas pecinhas de madeira para você colocar ali para juntar 2 partes dela, né? Para grandes estruturas a gente não usa muito isso aqui no Brasil, não. Tipo uma estrutura nossa que a gente está utilizando aí, a gente não utiliza esse tipo de cavilha. Aqui está falando aqui em relação ao estado limite último, né? Que a gente utiliza aí esse valor, no caso, essa condição de segurança aqui, né? O valor de cálculo ser menor ou igual a essa solicitação aqui, a resistência de cálculo. A resistência dos pinos, aqui nós temos essa equação, onde fala o seguinte aqui, ó, a observação importante refere-se ao número de pinos utilizados na ligação. Caso exista mais de 8 pinos em linha, disposto paralelamente ao esforço a ser transmitido, os pinos suplementares devem ser considerados com apenas 2/3 da resistência individual. Então, até 8 considera-se uma resistência real dela, né? E aí, a partir do de 8, você já considera só apenas 2/3 daquela resistência ali que foi dimensionada para aquele pino, né? Por esse qualquer tipo de sistema aí de ligação. Essas resistências características de escoamento mínimo, né, do aço para prego é de 600 MPa e para parafuso 240 MPa. São as resistências características de escoamento mínimo do aço.
Para o cálculo de resistência, nós temos a resistência de embutimento, né, com relação ao embutimento, que é dado por esse FWED. E a gente considera também essa espessura convencional T, né? Aí tem aqui algumas... Dá uma ideia aqui do como que a gente considera essas resistências aqui. E aqui isso aqui é com relação à madeira e com relação ao pino, né? Que é o que a gente vai utilizar, é os pinos aí. Então aqui, ó, esses desenhos aqui, esses nomezinhos aqui tá meio espelhado aqui, sei lá, virado, mas dá para entender aqui. Quando a gente tem duas peças ligadas por pino, a gente considera, né, aqui temos duas peças de madeira, né, uma com espessura T1 e a outra com espessura T2. E a gente vai considerar essas ligações aqui, entre essas espessuras aqui, sempre o menor entre elas, tá? Então tá escrito aqui o menor, o T é o menor valor entre o T1 e o T2, tá? Então, para todos os casos aqui que a gente vai considerar no nosso projeto, tem essa ideia aí, né? Da gente pegar a espessura, que no caso a gente vai ter espessuras do nosso projeto lá de 3 e de 6, né? Das nossas peças de madeira lá. Nós temos uma peça lá, que é dos banzos, que é de 3 por 12, e temos o do montante, que é a única diferente, que é de 6 por 12. Então vai ter um momento lá, a gente vai chegar, vai mostrar aqui, e vai ter um encontro aí de fazer um cálculo, onde a gente vai estar considerando a peça de 3 por 12 e de 6 por 12. E a ligação entre essas duas aí, o T que a gente vai considerar, vai ser o de 3 centímetros, né? Que é só a base que a gente pega. Então, o T aqui seria de 3 centímetros. Então, no nosso caso do projeto, sempre vai ser de 3 centímetros. Tá? É o menor entre elas, né? Se pegar de 3 com de 3, vai ser 3. Agora, um de 3 com de 6 vai ser 3. E aí nós temos esses parâmetros aqui, que é onde a gente vai utilizar essa ideia do T aí, né? Que é dado por esse beta aqui, que é igual a T sobre D. O T vai ser essa espessura, né, que é o menor entre as duas ou as três ligações aí, as três peças. E o D é aquele diâmetro que a gente considerou do pino, né, que a gente considerou de 10 milímetros. Então vai ficar lá 3 centímetros ou 300 milímetros, né, dividido por 10. E aí a gente vai comparar isso aí com esse beta limite, que é dada por essa equação aqui. É 1,25 vezes a raiz quadrada dessa tensão de escoamento aqui do pino, dividido pela resistência ao embutimento, né? Que a gente falou lá em cima lá. E aí, quando a gente comparar esses dois, a gente vai ter essas duas situações aqui. Ó. Se o beta, esse primeiro parâmetro, que for menor ou igual ao beta limite, então nós temos um caso aí de embutimento na madeira. E aí a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Aqui é a resistência. Isso aqui é a resistência para um ponto de corte. A gente vai falar sobre isso aqui agora. Vai ser igual a 0,40 vezes o T, que é a espessura ao quadrado, dividido por esse beta, né, que é o parâmetro lá, T sobre D, vezes essa resistência
com relação ao embutimento da madeira. Caso contrário, né, se o beta for maior que o beta limite, nós temos uma flexão do pino, né, e aí essa resistência é dada por essa fórmula aqui. Então, aqui já mostra, né, quem são cada um desses elementos, né? Esse FYD, né, que é a tensão, escoamento, a gente encontra através dessa equaçãozinha aqui, que é o FYK, que é o característico, dividido por 1,1. Esse FYK é esse valor aqui, mostrou aqui em cima aqui. Nós temos o FYD, né? É esse valor aqui, tá? 240 aqui, é a resistência característica de escoamento, tá? Que não colocou aqui. Esse é o FYK. Isso aqui é mostrando o caso aqui ligando 3 peças, né? Que a gente vai ter aí no nosso projeto, né? Vai ter um caso aí, por exemplo, você considerar isso aqui como sendo o meu banzo superior, né? Aquele de 3 centímetros. Aí depois vai vir um montante e aí o outro lado aí do banzo superior, né? Esses extremos aqui poderiam ser os banzos superiores, né? E esse do meio aqui pode ser o montante ou apenas um elemento de ligação aí. Que nem em todos os pontos aí a gente vai ter um montante, né? Lá no nó 1 a gente não tem um montante lá, né? Aí a gente precisa colocar uma peça aqui de preenchimento para fazer essa ligação entre elas. Aqui está falando de ligações com cavilha, né? Também analisando da mesma forma como foi analisado lá com os pinos, né? Mas eu não vou focar aqui, mas não tem muito segredo, né? A ideia é a mesma, tá? Muda um pouquinho a fórmula aqui. Aí tem a situação de esmagamento da cavilha, flexão da cavilha. Aqui tem umas condições aqui com relação à pré-furação, né? No caso aqui para ligações pregadas, temos que obedecer aqui alguns critérios, né? Por exemplo, para madeira do tipo dicotiledôneas, você tem que multiplicar 0,95 vezes esse diâmetro efetivo aqui. É como se estivesse fazendo uma pré-furação antes de pregar, né? Para não causar nenhum tipo de rachadura ali na madeira, né? Esses são os detalhes aqui. Com relação à parafusada, você tem que fazer uma pré-furação aqui, ó, não maior que 0,5 milímetros. Então fazer um furo bem pequeno aí para poder evitar aí dano na furação. A ligação com cavilha também tem aí. Deve apresentar o mesmo diâmetro da cavilha, né? Então, bem simples. Esse aqui, ó, a gente não vai colocar os parafusos, né, de qualquer forma, né? Tem um padrão, né, que é os espaçamentos mínimos entre as ligações por pinos. Então nós temos aqui, ó, se a peça que está ligando aqui tiver sendo tracionada,
Aí eu vou comparar esse com esse aqui. Ó. Essa setinha aqui ela tá mostrando aí tracionada, né? E essa aqui tá entrando, né? Como se estivesse comprimindo, né? Então se a gente for observar aqui a diferença entre elas aqui, ó, o que a gente percebe aqui, ó? Essa extremidade aqui, ela tem 7 vezes o diâmetro, né? Do parafuso, há um intervalo na tração aqui, ela tem um intervalo maior que na compressão. Se a gente for pensar isso aqui, ele é bem lógico mesmo, né? Porque se eu estou puxando, né, essa parte aqui ela tem que ser maior para poder resistir, né? Esses parafusos tendem a rasgar isso daqui, né? E da mesma forma, né, no caso de compressão, né? E aí, no caso, eu não preciso. Esse lado aqui, ela não vai. Né, esse parafuso, ela tende a vir para esse lado aqui, né? Eu estou empurrando aqui, então tende a rasgar para cá, né? Então, por isso que aqui não precisa ser uma distância maior, né? Então, no mínimo aqui, uns 4 vezes o diâmetro, né? E aí vem aqui esses outros intervalos entre os parafusos que segue essas regras aqui, ó. Parafuso pregos, cavilhas, parafusos ajustados, né? Então, o N aqui é considerado como 6, então 6 vezes o diâmetro, 6 vezes o diâmetro. E parafuso, outro tipo de parafuso, né? N igual a 4. Da mesma forma que o raciocínio para essas que a gente analisou aqui na horizontal, segue o mesmo raciocínio aqui para vertical. Você vê aqui como aqui está comprimindo, ó, você percebe aqui, ó, esse intervalo aqui, ele é menor, né, maior, né, que tende a empurrar aqui. Então esse aqui está maior e esse aqui que está puxando, esse lado aqui está maior, né? Então aqui está bem pequeno aqui, né, porque já que ele vai para baixo, né, então aqui tem que ser maior, né? E esse aqui que está para cima, né, tracionando aqui, então esse aqui que tem que ser um intervalo maior. Então um é oposto ao outro aqui, né? Os dois raciocínios aqui na vertical e na horizontal. E aí o resto é só seguir, né, esse padrão aqui, né? 3 vezes o diâmetro, 1,5 vezes o diâmetro. E aqui da mesma forma. Aqui os diâmetro mínimo, né? O que a gente está utilizando é de 10 milímetros para cada um deles. E aí vem o principal aqui, que é um exemplo. E esse exemplo é bem parecido com o que a gente está fazendo. Aqui é uma tesoura, né? Já tem as suas medidas aí. A classe que está utilizando aqui é a mesma que a gente também pegou, né? Classe 60, madeira aí de primeira categoria. Aí a inclinação aqui, eu não sei se tem grupo com inclinação de 15, né? Se tiver, tranquilo. Tá, então esse aqui é um exemplo, uma inclinação de 15. Seção transversal da barra, tudo em centímetro. Aqui os casos igual o nosso, né? Nós temos os montantes aqui de 6x12, aqui tudo igual que a gente está utilizando. Esses valores aqui, nesse caso aqui, nesse tipo de projeto, foi um pouco diferente do nosso, né? A gente utilizou um outro método que é da apostila do Gesualdo, né? Esse método aqui ele está separado, aqui a ação permanente e a variável ela está separada aqui como sobrepressão e sucção. A ação permanente naqueles coeficientes, no caso a gente já fez as combinações, aqui eu vou só passar direto, né? Aqui está só mostrando como que ele vai fazer para chegar naquelas cargas que a gente chegou, né? E aí tá aqui aqueles coeficientes, né, de
ponderação, majoração, e as combinações, né? A combinação que ele utilizou foi essa daqui, foi só uma, né? E aí ele tem aqui como resultado a carga permanente com a sobrepressão, aí deu esses valores aqui, e a carga permanente com a sucção deu esses valores aqui. E aí tá as barras, 1 e 2, tal. Beleza. Então, com relação à escolha da classe, né, que a gente escolheu essa também, nós temos então essa resistência característica de 600. Não sei se nosso cálculo deu esse valor aqui. Esse aqui é da tabela, né? Deixa eu ver a tabela aqui. A característica é esse mesmo. Isso aí já é tabelado, né? Com relação à classe, nós temos aí a resistência característica de 60 MPa, aqui ele já está em quilograma-força por centímetro quadrado. Com relação ao cisalhamento, 80. Aqui é os CAMOD, né? No nosso caso lá deu 0,56. Aqui aqueles cálculos, né, que a gente apresentou. Tanto para paralela, né, as fibras, quanto perpendicular às fibras. E aqui a característica com relação aos pinos, né, os parafusos. Aí tem o FYK, né, que é aquele que eu falei que era de 240, né? Então já passou aqui para quilograma força. Esse coeficiente aqui de segurança, né, que é 1.1 padrão, de norma mesmo, né, da norma. E aqui já calculando o de escoamento, né, o FYD, que deu esse valor aqui. E aí como que vai ser o procedimento aqui, né, o dimensionamento das ligações. No nó 1, nós temos na ligação aqui do nó 1 uma ligação entre os bands, né? Aqui está mostrando só a parte da frente, né? Mas a gente sabe que tem os dois lados aí, né? Aqui tem esse bands inferior e aí lá no outro lado, né, a gente vai fazer a ligação entre os bands, os dois bands, o inferior e os dois superior, nesse nó 1 aqui. Né? Aqui está mostrando aqui um entalhe, né? Vai ser explicado aqui também como é que é feito esse entalhe, né? Essas considerações aqui dessa espessura e dessa distância aqui, né? Nesse caso aqui é um tipo diferente aí, onde ele está considerando tração e compressão, né? No nosso caso aqui vai ser só uma carga, né? A gente vai trabalhar com uma outra ideia lá, mais simples, que a gente considera só a máxima, né? No nosso lá, vai dar a máxima de compressão lá, que vocês têm os valores lá, cada um de vocês, tá? Então, vocês vão ter aquele ND, que a gente já vem trabalhando lá da nossa tabela de combinações, vai estar o valor aqui de compressão, em alguns momentos vai ser de tração. Mas a gente vai utilizar só uma carga mesmo. Tá? E aí como que é feito isso aí? Aqui até mostra bacaninha aqui o desenho, olha só. Que é a representação. Ó. Aqui está mostrando aqui que são duas peças, né? De 3, né? Com intervalo aí de 6, um espaçamento entre elas aí de 6. Aqui da mesma forma, né? Então, por isso que a gente está pensando aí, não estou ligando. A ideia desse dimensionamento não vai ser ligando superior com inferior, não.
Estou ligando aqui superior com superior, inferior com inferior, que está lá do outro lado. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que calcular aí é esses parâmetros beta, né? Que é dado aí por T sobre D, que aqui no caso é 3 sobre 1, né? Aqui está em centímetros. O T é o menor valor entre T1 e T2, então tá aqui, está mostrando aqui, né? T2 aqui eu posso, para aquelas 3 peças lá, eu posso pegar como sendo a metade de T2. Aí no caso coincidiu aqui, T1 e o T2 ser 3, né? E aí beleza, tá. Então aqui o diâmetro considerado é 10, aí você vai pegar aqui o FYD que já está calculado lá em cima, né? Deu esse valor aqui, dividido por esse F de escoamento, né? Com relação a um ângulo específico, porque aqui a gente tem um ângulo entre eles, né? Aqui a gente não está ligando, nesse caso aqui ele vai calcular aqui o entalhe, tá? Isso aqui é para calcular, não, esse aqui é o de escoamento. Então, entre essas duas peças aqui a gente tem um ângulo de 15 graus, né? E aí ele, né, utilizando aquela fórmula lá de Henson, né? A gente determina esse escoamento aqui, essa resistência de escoamento aqui, com relação a esse ângulo específico. E aí já colocou aqui com relação ao zero, né? Isso aqui tem essas fórmulas aqui. A gente falou sobre ela, tem uma tabela lá, bem lá no início, eu coloquei lá, que tem uma tabela de resistências usuais. Tá na norma, né? Aí fala lá, ó, nessa tabela tem lá que essa resistência de escoamento ela é igual de compressão, né? Então é o mesmo que a gente já tem aqui de compressão, um caso paralela, né? As fibras, e a perpendicular ela segue essa fórmulazinha aqui. E aí vai ser o F-code vezes esse alfa E, que está relacionado também ao pino. Tem lá na tabela, praticamente na mesma página aqui, da onde tem essa tabela aqui de resistências usuais. Né? E aí tem esse alfa E que está relacionado ao pino do parafuso, ou diâmetro do parafuso. E aí chega-se a esse valor aqui, nesse exemplo aqui. E aí aqui está mostrando o cálculo, né? Só determina essa resistência da madeira de embutimento, né? Que é substituindo esses valores aí, a 15 graus e tal. Chega-se a esse valor aí. E aí, utilizando... Deixa eu ver se ele calculou aqui o beta. Nós temos aqui, ó, que o beta deu 3 e o beta limite deu 3,5, então esse é menor que esse aqui. E aí ele vai utilizar então o cálculo da resistência por embutimento, né? Então ocorrerá um embutimento na madeira. 3 é menor que 3,5. Então está ocorrendo embutimento, utiliza-se essa fórmula aqui, né? E aí, substituindo aí os valores, chegou-se a essa resistência aqui para um ponto de corte, tá? Só uma seção de corte aqui. Nesse caso aqui, nós teremos 4 seções. Por quê? Vamos voltar. Deixa eu ver se tem um desenho aqui mais bacana. Aqui lá no dimensionamento. Lá embaixo.
Não tá aqui, mostra aqui. Só pegar essa ideia aqui, ó. Esse aqui é o nó 4. Pode ser esse aqui. Só pra gente ter uma noção aqui. Lá no nó 1, né, não é essa situação aqui. Deixa eu ver se eu pulei aqui. Nó 13. Ver se tem o nó 1 aqui embaixo. Tem aqui, ó. Bacana. Olha só, lá no nó 1 a gente vai ter isso aqui, né? Aqui a ligação do banzo superior com o inferior. E aí a gente vai ter que fazer, colocar essas cobrejuntas aqui, ó. Essa aqui é uma cobrejunta interna para fazer aquele apoio, né? Porque aqui nesse nó 1 a gente não tem um montante aí, né? Então a gente precisa de colocar uma peça aqui para poder não ficar esse vago aqui, né? Não tem como, né? Tem que ter esse apoio aqui para poder ficar essas peças aqui certinho, né? Senão ia ficar solto aqui. E essas externas aqui, que elas podem ser metálicas, né? Para fazer a junção aqui, não fazer direto nessa peça aqui, tá? Então tem um reforço aqui, é uma cobrejunta de reforço. Então coloca-se umas peças metálicas aí, elas vai ter no nosso trabalho, assim como acho que esse daqui foi considerado, ela tem a mesma espessura dos nossos bans aqui, ó. Ela vai ser também de 3 por 12. Tá? Então pode ser uma peça metálica aqui de 3 por 12. Aí vem o banzo, pode ser inferior ou superior. Depois vem essa outra cobrejunta interna aqui, também essa aqui vai ser de 6 por 12. E aí depois vem o outro lado aqui. Então se a gente observar aqui, ó, nesse nó 1, ela vai ter aqui 4 seções de corte. Aí um aqui, 2 aqui, do outro lado 1, 2. Então vai ter duas situações que vai ter 4 seções de corte, né? A gente vai chegar lá. Então uma é essa no nó 1, ou no... Claro que eu estou falando no nó 1, no outro lado também é a mesma coisa, tá, gente? A outra extremidade do nó. Então aqui, ó, como tem esse 4 seção de corte, justamente por causa daquelas placas ali, a resistência de um parafuso é de 1344, porque eu pego esse valor aqui, que é a resistência para uma seção de corte, e multiplico por 4. Vai dar esse daqui. Para resistir ao maior esforço de tração, né, no caso dele aqui é de tração, o nosso vai ser só o que tiver lá, que é o de compressão, que é esse esforço aqui, serão necessários 4 parafusos, ou seja, vamos pegar esse valor aqui, que é o esforço que está ocorrendo ali na peça, dividido por isso daqui, que é a resistência de um parafuso. Isso aqui, deixa eu dividir aqui, ó. Dele aqui 4.683 dividido por 1.344. Deu 3,48. Tá? Então a gente sempre arredonda para mais. Então vão ser 4 parafusos de diâmetro de 10 milímetros. Se acontecer de vocês fizerem um cálculo e der um parafuso, e aí pela norma ele não aceita um parafuso, tá? Então tem que ser no mínimo 2 parafusos, tá bom? Então se der, por exemplo, 0,9 lá na divisão, vocês fazendo lá, aí vai dar um parafuso, aí você não pode colocar um, coloca 2. Agora com relação ao entalha, que é a ligação do bando superior com o inferior lá do nó 1. Então da mesma forma que já tem um cálculo aqui utilizando a fórmula de Henckson, né? Aqui
no caso aqui tem com relação à compressão e à atração. No nosso caso, nós só temos um valor, né? Então a gente vai fazer apenas um cálculo de compressão, tá? E aí a gente vai chegar em algo desse tipo aqui, ó. Aquele Ezinho lá do desenho, né? Aquela espessura mínima para poder fazer um entalhe, para não ocorrer um cisalhamento ali, né? Para suportar o cisalhamento. Ele vai me dar um valor aí, ó. Essa espessura tem que ser maior ou igual a alguma coisa. Aqui deu 3,2. Né? E esse Ezinho aqui, ele tem que também seguir essa regra aqui. Ele tem que ser maior que 1/4 da altura, né? No nosso caso lá, a altura é de 12, né? Então é 12 dividido por 4, 3, né? Então tem que ser no mínimo... ele tem que ser maior que esse 3 centímetros, tá? Esse Ezinho aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Essa altura aqui, ela já tem que ser maior que 1/4, né? Tá? E aí, nesse caso aqui, ele deu 3,2. E aí você arredonda, né? 3,5 aqui, para ficar mais prático, né? Aqui é um cálculo para encontrar aquela outra fórmula para calcular aquele F, né? Aquela altura. Ou altura não, aquela distância lá da extremidade, né? Para onde vai estar ligando, né? E aí ela está relacionada ao cisalhamento. E aí você tem a fórmula aí, né? Calcula. E calcula essa tensão aqui por essa fórmula, né? Que é a força sobre ar mesmo, que a gente conhece lá da rema, né? Só que aqui está inclinado. Utiliza a força que a gente tem, faz essa continha aqui, você vai encontrar esse F maior que alguma coisa aí. Nesse caso aqui, 25,2. Arredonda aí para 26. Dúvida aqui nessa primeira parte, pessoal? Esse F é qual? Esse aqui, ó. Aqui, ó. Para determinar essa distância mínima aqui. Então, o mínimo que eu vou aplicar aqui é 26, né? Isso aqui é para não ocorrer aqui um cisalhamento, né? Tanto um cisalhamento quanto uma compressãozinha aqui, tá? É para suportar, para isso aqui não suportar essa carga que vem daqui, né? Certo? Isso aqui não arrancar isso daqui. Porque se eu colocar bem próximo em qualquer lugar aqui, né, pode ser que essa carga aqui arrebente essa partezinha aqui, né? E aí desliza, né? Aí causa umas trincas aqui. Mais alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Não? Então vamos seguir aqui. O nó 4, nós vamos ter lá no nó 4. Deixa eu ver aqui quem é o nó 4 aqui para a gente ter uma base. Olha só. Aqui ele vai mostrar só alguns pontos específicos, né? Por exemplo, aqui esse nó 4 aqui, o raciocínio que vai ser ensinado aqui no nó 4 é o mesmo que está ocorrendo no nó 3, é o mesmo, e aqui não. Só o 3 e o 4 são iguais, ó. Ou seja, é um nó que está encontrando a diagonal, o bando superior e a montante. O nó 3 da mesma forma. E do outro lado a mesma coisa, né? O 6 e o 7 aqui. Então ele está ensinando aqui o nó 1, que é igual ao nó 9. O nó 3 e 4, que é esse caso aqui. Vai pegar um nó aqui de baixo,
Vai ser só alguns nós específicos e os outros vai ser replicado, né? Então, por isso que ele pulou para o nó 4. Então, no nó 4, nós temos que fazer uma separação aqui, ó. Porque lá está encontrando 3 peças. Aí eu vou trabalhar utilizando aqui a ligação do montante com o banzo e do montante com a diagonal. Não, o diagonal com o banzo. Tá? São essas duas situações. Montante com banzo. Então tá aqui o montante. E aqui o banzo superior. E aí vocês vão pegar essa carga aqui do montante. No caso a gente só tem um, né? A gente vai utilizar só ela. O ângulo. Vocês vão fazer aqui os seus 15 graus aqui, né? E aí menos aqui daqui para cá é 90. 90 aqui. Desse com esse. Esse aqui é o banzo montante. Aqui tá dando, porque ele tem 15 lá, né? A inclinação dele 15 mais essa partezinha aqui para chegar no montante. 90. Mas esse ângulo aqui acho que não vai ser padrão 90 não, né? Tem uma inclinaçãozinha aqui. E esse montante aqui ele é reto, né? Nó 4 tá lá em cima. Então vocês vão pegar lá esse ângulo aqui do... Ah, não, tá. Aqui eu tô fazendo confusão aqui. Do montante com a diagonal. Com o banzo aqui, que dá 75. Eu tô olhando aqui, eu pensei que esse 75 era só desse pedacinho aqui. Mas não, é todo. O desenho me confundiu aqui. Então, do montante pro banzo, deu 75 graus, né? Porque os outros 15, para fazer um ângulo de 90 graus aqui, é o ângulo que está sendo utilizado na inclinação. Aí agora está certo. E aí ele pegou o esforço, né? Maior. A ideia continua sendo a mesma. Aí você vai fazer a análise para ver se está ocorrendo lá flexão ou esmagamento, né? Embutimento. E aí aqui vai dar 3, né? Para todos os casos nossos vai dar 3 aí. Faz aí a um ângulo de 75, né? Que é entre as peças lá. E aí joga lá no beta limite. Faz a comparação. Nesse caso aqui, novamente, 3 é menor que 4,75. Então é embutimento. Utiliza-se essa fórmula aqui. E aí deu 181. E aí nós temos para essas duas, né? Tô ligando o montante com banzo, vai ser 2 seções de corte. Eu considero como 2 seções de corte. Eu estou analisando peça com peça. Não estou pegando todo, né? Que se eu fosse pegar tudo, banzo com montante, com a diagonal, aí seria 4 seções de corte, né? Mas no caso aqui, por isso que tem duas análises aqui, ó. Uma primeira e uma segunda, separada. Porque eu tenho inclinações diferentes ali naquele ponto. Por isso que eu não posso já jogar tudo ali, né? Porque eu tenho cargas diferentes nas peças e inclinações, isso tudo vai influenciar. Então, por isso que eu analiso 2 a 2. Então, eu considero 2 seções de corte entre elas. E aí vai ter 2 vezes essa resistência, né? Esse cálculo é para uma seção de corte. Multiplico pela quantidade de seção, deu 300 e pouco aqui. Pega esses 300 aqui e o total lá que ele
é de 778, deixa eu fazer aqui, 778 dividido por 362,4. Deu 2,14. Aí ele colocou aqui, logo serão necessários 3 parafusos. E aí agora, para aquele mesmo nó 4, a ligação entre a diagonal e o banzo, né? E aqui a diagonal pega esse ângulo aqui de 24, né, que deu para essa situação aqui. Cada grupo vai ter um caso diferente, um ângulo diferente. Pega aí o maior esforço aí, no nosso caso, né? Vai ser só um. E aí, de novo, né? Calcula-se o beta, essa resistência com relação a esse ângulo, o beta limite, e aí verificou-se que ocorreu aí um embutimento na madeira de novo. E aí repete tudo novamente, tá? 2 seções de corte, multiplica por 2, pega lá o esforço que está tendo lá e divide por essa resistência aqui de um parafuso, né? E aí serão necessários 2 parafusos aqui para esse nó. O próximo é o nó 12, né? Vamos ver lá o que tem lá nesse nó 12. Olha a cara aqui do nó 12, aqui de baixo, ó. Né, tá chegando, é o banzo inferior, tá chegando aqui a diagonal e o montante, tá? Então tá aqui o desenho, o esqueminha. E aí é o mesmo procedimento, né? Eu só tenho que pegar aqui o montante com banzo, faço aqui esse cálculo tudo, 2 seções de corte, né, entre eles, e depois diagonal com banzo inferior. Pega a nossa carga lá, que a gente só tem uma, e encontra esses ângulos aí e trabalha aí essas fórmulas aí, tá bem repetitiva já, né? O nó 5, ó. Nó 5 só temos um lá, que é o montante principal. Aí, nesse caso aqui, nesse aqui agora que eu vim perceber aqui que essa estrutura aqui ela é aquela tipo Pratt, né? O nosso é tipo Owen. Então, ela não encontra aqui desse tipo aqui. Mas a ideia é a mesma, tá? No nosso caso aqui, a gente vai ter só montante e banzo, né? Então, 2 seções de corte. Aí os mesmos procedimentos. Nesse caso aqui, ó, 4 seções de corte, porque encontra lá, tem o montante, ele faz um papel ali daquela, no caso aqui, ó, vai precisar também de uma cobrejunta aqui, tá? Nesse caso aqui, né? O nosso lá, vamos ver no desenho aqui, a gente pode colocar lá também no nosso lá, para ficar reforçado. Não, vamos colocar assim. Vamos colocar aqui uma cobrejunta, né? Uma peça metálica aí de 3 milímetros, tá? E aí a gente vai considerar aqui 4 seções de corte aqui também. Vai ter então aí o montante e o encontro
dos bandos superiores lá, né? Como a gente só tem aquele encontro ali e o montante, aí a gente vai fazer uma ligação ali por causa desses bandos ali, aquele encontro dos bandos superior lá em cima, tá? Então a gente coloca uma chapa ali também. Então por isso a gente vai considerar aqui 4 seções de corte. A ideia é a mesma, não muda nada. O nó 13 é aquele lá de baixo, né? Tem um montante. E no nosso caso aqui que a gente vai ter, vai ser o oposto aqui desse caso aqui, né? Porque o nosso aqui vai sair a diagonal. Então o que aconteceu lá no nó 5 vai ser o nosso nó aqui, né? Vocês estão percebendo aí, pessoal? Sim, professor. Né? Porque aqui embaixo, aqui, esse nó 13 aqui, que é o montante principal lá, o pendural, vai estar aqui saindo a nossa diagonal aqui, ó. E aí sim a gente vai fazer o que foi feito aqui no nó 5 desse caso aqui, que são estruturas diferentes. Aí a gente vai utilizar aqui a ligação do banzo com a diagonal e do montante, ou do banzo com a diagonal e do montante com banzo. Aqui, ó. Professor, Oi? de um nó para outro muda as equações? Qual? Não, essas equações aqui? Aqui vai... Muda só os valores, né? Oi? Muda só os valores. É, aqui assim... acho que não vai mudar não aqui, que aqui, esse aqui é o mesmo, né, para todos. Deixa eu ver aqui, esse aqui deu 280. Deixa eu ver aqui. Hã? As dimensões, os ângulos e as forças, né? Já tem um projeto. Não entendi, cortou aqui. O que vai mudar são só as informações para cada nó. Deixa eu ver aqui, porque esse... Deixa eu só voltar aqui, peraí. Acho que vai alterar aqui nessa formulazinha aqui, ó. Cadê? Esse aqui é o mesmo. 300. Esse aqui, 300. 280. Ah, tá. Vai depender do ângulo, tá? Mas é o ângulo. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Esse primeiro aqui é um ângulo de 15, ó. Que é o nó 1, tá? E aí deu esse... Alguns casos vai coincidir, ser o mesmo cálculo. Cadê? Aqui, ó. Nó 1 é 15, aí que vai alterar isso aqui, ó. 15 graus, né? Aí vai ter uma situação lá que é 75 graus, né? Esse nó aqui, ó, 75 graus. Aí vai dar um outro valor aqui, ó, 151. Esse aqui é 24, vai dar outro valor, 256. Vai mudar tudo. Esse aqui, cadê o ângulo desse aqui? Às vezes é um ângulo conhecido, já que ele nem fez o cálculo aqui, ó.
Aqui é 90 graus, né? Então só pega o de 90, certo? Isso aqui não precisa colocar lá porque já existe já na norma essa formulazinha aqui, certo? For 0,90, não precisa, já tem a formulazinha lá. Aí só vai usar isso aqui se for diferente de 90. 0,90. Esse aqui é 47 graus, né? É que se for 0,90 é uma equação. O índice do valor é outro. Isso, porque o 0,90, o 0 ele é igual de compressão. E o 90 é aquela outra fórmula lá que multiplica aquele alfa E. É o primeiro caso lá do nó 1. Aqui, ó. Quando é 0,90 não tem esse algo. Aqui. Aqui, ó. O 0 é o mesmo que o ftod, né? Fcod, ftod. E aí a gente tem aqui com relação a 90 é 0,25 desse fcod aqui vezes o alfa n. Está relacionado, tem a tabelinha lá na norma. E aí tá aqui, ó. Isso aqui é lá da norma, ó. A resistência característica com relação ao escoamento para peças com paralelas fibras, né? Esse escoamento paralela às fibras, que é o 0, né? Ele vai ser igual à característica de compressão. E o F90 é essa fórmula aqui. Esses dois aqui. Só vai fazer, aí no caso, esse aqui vai ser padrão, esse valor aqui. Né? Que tá... O alfa é 1,90. Isso. Depois eu posso até abrir a norma aqui para a gente ver isso depois. Deixa eu só concluir aqui o raciocínio aqui, aí eu mostro essa ideia, essa tabelinha aqui. Tá? Aí o resto tudo é com relação ao ângulo que está fora desses dois, que são padrões, né? Se tiver 15, 16, 17, 18, a gente usa essa fórmula de Henderson aqui. Então vamos voltar lá no final. A gente está lá no nó 13. Então o nosso nó 12, esse nó 12 que está aqui vai ser o nó da... Esse nó 5 aqui, no nosso caso aqui, vai ser o banzo superior com montante. É um cálculo só, uma situação, né? E o nosso nó, esse nó aqui, que é o nó 13, o nosso vai entrar aqui montante, diagonal e banzo inferior. É a única diferença desse caso para essa situação aqui, né? E aí agora são os croquis, né? Os desenhos aqui para fazer essa representação. Então vocês vão fazer esses croquis aqui, ó. Aqui mostrando aqui que são duas peças, né? Esse aqui é o banzo, banzo inferior, montante. O nosso vai ter a diagonal, vai ter algum desenho aqui parecido, né? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui é a dimensão da seção transversal. Quantos parafusos aqui, ó, 2 parafusos, né, com as distâncias, seguindo lá aquela distância da norma, né? E olhando aí, né, de cima, né, ou de baixo, por cima mesmo. Seria os banzo inferior, né? E a montante com seus parafusinhos aí. Então essa parte aqui é só aqui, ó, diagonal, montante e banzo inferior, né? Aí teve
Um cálculo lá, 3 parafusos. Aqui aqui o desenho dela. E o nó 12 é montante, diagonal, as dimensões, parafusos. Então, só mostrando aí o desenho, né, com as distâncias, o dimensionamento aí, detalhamento. Aqui, esse aqui é o nó 1, né? Ah, o nó 5, olha que eu falei para vocês lá que vai precisar de colocar as cobrejuntas aqui. E aí, aqui também, né, o nó 1, as cobrejuntas. E só, né? Essa é outra parte que já é outra história. Dúvida aí, pessoal, nessa partezinha aí? Acho que por enquanto não. Aí tem outra parte aqui, que já não tem nessa apostila, vou mandar para vocês aqui esse daqui depois. E aí tem uma partezinha aqui, que ela é importante também para nós, que é relacionada à emenda. Isso aqui tem um exercíciozinho aqui nesse livro, que tem lá na Genoteca da UEG. Vocês têm acesso à biblioteca da UEG virtual? Tem? Oi? Já acessei, mas nunca utilizei assim que eu vi, eu já procurei. Não encontrei lá. Nunca tem, né? Tá demorando a abrir aqui. Que precisa não. Mas esse aqui tem. Tá demorando a abrir aqui. Se a internet tava ruim hoje, esses dias, tá? Ou falando aí que é por causa da guerra. Ixi. Deixa eu ter deixado aberto aqui já. Vamos voltar aqui. Não tá abrindo aqui não. Esse arquivo falando. É um livro. Um livro desse mesmo autor aqui, desse que eu estou utilizando aqui. Que é do Kalil. É um cara que é referência nessa área aí. Vou mostrar aqui, mas... Deixa eu ver aqui se eu entrar de novo. Tô chamando o nome do livro. Ah, beleza. Bom, vou deixar essa partezinha, só falta isso. É só um exercíciozinho mostrando a emenda, né? Porque a gente vai precisar fazer a ligação. Por exemplo, nós temos um bans inferior que chega até
15 metros, né? E às vezes a gente não tem uma peça dessa aí de 15 metros, vendendo comercialmente, né? Ela é 8, 9 metros. E aí a gente precisa fazer a junção delas aí, né? E essa junção tem um cálculo aí de emenda, né? Que aí tem um exemplo aqui, mas vamos deixar essa partezinha aí. Eu até tenho aqui, eu até posso passar manual aqui, mas vamos. Ah, O professor está querendo dizer que manda a dimensão do plano mudar o tamanho nominal da peça. isso. Aí, se eu pegar aqui aquele banzo inferior lá, todinho lá de baixo lá, nós temos galpão aí que é de 15 metros, né? O vão, temos no nosso projeto. Parece que abriu aqui. Abriu aqui, ó. Então, a gente tem, por exemplo, aqui está falando justamente do banzo inferior, né? Então, eu tenho uma peça de 15 metros e aí não vende 15 metros, né? Pode até vender, mas não é muito comum. Né? Então, eles já têm as peças comerciais num tamanho padrão, né? Tipo 8 metros, 7 metros. E aí, para a gente chegar nesses 15, né, 15, 20, a gente precisa fazer a emenda deles. Então, como que a gente faz isso aí? Né? Então, por exemplo, aqui, determinar o número de parafusos, a gente vai pegar essas peças, a gente vai ter que precisar colocar uma chapa aqui, igual a gente fez lá no nó 1 e lá no nó lá do montante lá de cima, né? Montante com superior. E aí a ideia é a mesma, né? Colocar uma chapa aqui para juntar essas peças aqui. Então, determinar o número de parafusos, né, necessário para fazer essa junção aqui. Então nós temos já todas esses dados, né? A classe, o CAMOD. E aí a gente vai. Aqui tem a seção, né? A carga, né? Que está sendo aplicada aqui, ó. Cadê? Nossa, tá lento pra caramba. Então é esse livro aqui, ó. Dimensionamento de elementos estruturais de madeira, Carlito Calil. Tá lá na biblioteca virtual da UEG. E aí tá aqui o escoamento, né? É o mesmo que a gente está utilizando aí. O embutimento aqui, de novo, novamente, igual a gente já falou aqui bastante. Aí calcula-se aí os parâmetros, né? A ligação entre as peças aí vai ser de 3 centímetros mesmo. E aí vem o cálculo da resistência para um parafuso. Né? Aí deu aqui 2,88 nesse exemplo. Considera-se que 2 planos de corte, né? Que é soldar a chapa com a peça de madeira. E aí multiplica esse valor por 2. E aí pega aquele valor lá que está ocorrendo ali a compressão ou tração ali naquela peça e divide por esse 5,76. Aí nesse caso aqui vamos precisar aqui de 6 parafusos. E aí tá aqui, ó, o desenho, né, o detalhamento aí de como que ficou, ó. Então nós temos aqui essa ligação do banzo inferior por essa chapa, né, aí mostra as distâncias,
seguindo aquela distânciazinha lá da norma, né, da apostila que eu passei para vocês. E aí é isso. É só essa partezinha que faltava aí. Mas é só nos bancos inferiores, né? Aonde precisar, emenda, né? Lembra lá no início lá que eu passei as medidas comerciais das madeiras, das peças, né? Lembra lá que para vigota eu tenho lá tantos metros comercialmente vendendo. E aí você vai pegar aquilo como base, você vai ver ali se aquele seu ban superior deu 8 metros, né? Então não vai precisar, tem para vender comercialmente 8 metros, então não precisa. Entendeu? Aí eu acredito que vai precisar só no banzo inferior mesmo. Tendo aquela medida do banzo superior, ele é compatível aí com o que já vende no comércio mesmo. Tá bom, pessoal? Então era essa parte aí que estava faltando. E aí eu vou passar aí agora a palavra para os grupos. Já tá tudo completo, tudo certinho aí? E aí, Igor, eu dei uma olhada nos seus cálculos lá desde o início. E aí no final da aula aqui a gente discute, beleza? O seu projeto lá. Então quem é que vai apresentar primeiro aí? Da Esther? João Victor e Pedro Victor. Sim, professor. Vamos lá. Pode começar aí.